Boa noite, irmãos. Quarta-feira da bênção, a igreja no seu lar. Essa situação que a gente está vivendo está nos dando essa forma singular para nós de nos reunirmos na quarta-feira e no domingo nesse mundo virtual. A sua casa é a extensão da nossa igreja, do nosso templo, e nós somos a igreja corpo. Eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de João. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 8, a partir do verso 12 até o verso 35. João, capítulo 8, verso 12 em diante. Posso ler? Posso? Então vou ler. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, há 2 anos nós temos ouvido, talvez você não tenha prestado tanto atenção, ou prestou a partir de uma orientação intelectual, alguém que vem com certa frequência à mídia e repete João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase na boca dessa pessoa pública, ela se tornou meio como uma frase mágica. Existem frases mágicas na literatura, no cinema, não existe uma expressão mágica, abracadabra, né? Me lembro de outra que diz sim, sim, salabim, né? Existe aquela que diz abre-te sésamo. São palavras, são expressões, são frases que teoricamente são carregadas de um poder. E ao serem pronunciadas, né,
havendo legitimidade daquele que pronuncia, algo espetacular acontece. E esse João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, tem sido pronunciado e tem sido pronunciado desse jeito, como que carregando em si um poder. E sabe que de alguma forma um poder se manifestou? É um poder emburrecedor. E se não emburrecedor, ou por extensão do emburrecedor, também um poder de fazer a avareza se tornar um status quo. Porque, dito dessa forma, angariou a simpatia de uma boa parte dos religiosos evangélicos. Um grande grupo de evangélicos, ao ouvir na boca dessa pessoa pública essa expressão, se rendeu, se alegraram. Me lembro de uma mulher de certa projeção no meio evangélico e que depois ganhou uma certa posição no governo, que disse: até que enfim, agora a igreja chegou ao poder. A igreja chegou ao poder. Eu me lembro de Jesus sendo procurado pelos gregos que queriam levá-lo para a sua terra para que ele tivesse um lugar de proeminência. E Jesus se retirou e não os atendeu. Eu me lembro de ler na Bíblia que quiseram fazer de Jesus um revolucionário e chegaram até a perguntar se seria o tempo de restaurar o poder a Israel. E Jesus disse que eles não conheciam o reino dele. Um certo governante pergunta a Jesus, né, você é rei. Jesus disse: tu dizes, se o meu reino não fosse desse mundo, os meus súditos lutariam por mim. Jesus nunca pretendeu ter um poder nesse mundo que não fosse no coração das pessoas. A expressão conhecereis a verdade vos libertará não carrega em si nenhum poder. Não adianta falar isso. Não tem poder nessa expressão. Na verdade, o que Jesus está dizendo para nós é que, ampliando a consciência, absorvendo conhecimentos e os entendendo, conseguindo mensurar o valor de todas as coisas, nós nos reconheceremos num cenário que Deus criou e saberemos qual é o nosso papel na existência. Sim, porque nós temos uma existência, né? Nós nascemos, vivemos e morremos. Temos um papel. Em Atos 17 diz que Deus determinou o lugar da habitação de cada homem e os tempos da sua existência, o tempo que nasce e o tempo que morre, o tempo entre essas duas datas. E no domingo passado eu ainda fiz uma reflexão com você sobre aquele texto em que o escritor de Hebreus, lembrando Jó capítulo 7, ali no capítulo 2 de Hebreus, ele faz a pergunta: que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele tem um discurso aqui no capítulo 8, a partir do verso 12, em que ele diz: eu não sou deste mundo, eu sou de um mundo além desse. Eu vou para onde vocês não podem ir, porque só o que veio de lá pode ir para lá. Quem não veio de lá não tem como ir para lá. Jesus disse: olha, não sou eu só que falo de mim, eu falo de mim. Mas tem outro que testifica de mim através dos milagres que no nome dele são feitos por mim. E Jesus ainda lembra aos judeus que na lei deles diz que o testemunho de 2 homens sela qualquer discussão. E Jesus disse: eu dou testemunho e meu Pai dá testemunho de mim. Eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei porque estou aqui.
Então, quando nós entendemos isso, de onde viemos, para onde iremos e por que estamos aqui, nós conseguimos entender que, primeiro, não há nenhuma riqueza nesse mundo que eu possa dizer que verdadeiramente é minha ou que eu vou guardar para sempre. As coisas passam por mim. Existem forças, circunstâncias, fatos que nós não entendemos e às vezes chamamos de acaso, de sorte, e que nos acontecem, que nos moldam a vida, que nos fazem tomar direções. A nossa vida é dirigida. Há uma força muito maior. Eu começo a perceber que eu estou cercado de pessoas que sentem as coisas como eu sinto. Eu começo a perceber que eu não sou mais importante do que o meu semelhante. Eu começo a entender de que a minha satisfação e a minha alegria vem com pouca coisa. Eu não preciso de muito. Eu começo a entender que esse que é Jesus e que é o mensageiro do Pai, como na mensagem do domingo passado, esse anjo singular, esse mensageiro feito menor do que os outros anjos, mas coroado de honra e glória, feito maior do que todos, de que ele é a imagem do próprio Pai, e que quando diz conhecereis a verdade, ele não está falando de conhecê-lo como uma pessoa, que ele é uma pessoa com quem eu posso me relacionar, que quer se relacionar comigo, mas que a verdade que liberta é a consciência expandida de todas as coisas. Eu começo então a entender que o que eu chamo de leis naturais são, na verdade, manifestações de leis espirituais. E aquilo que eu entendo como leis espirituais são, na verdade, a consequência do exercício de leis naturais. E aí eu sou liberto da violência quando eu entendo que a violência não constrói. Eu sou liberto da avareza quando eu entendo que eu preciso de muito pouco. Eu sou liberto do egoísmo quando eu lembro de que aquilo que excede o pouco que eu preciso é o pouco que o outro precisa. Eu começo a entender que verdadeiramente o que me faz feliz é aquilo que passa pela felicidade do outro. Eu passo a entender que a importância que muitas vezes eu me dou e que me separa dos outros não tem importância nenhuma. De que as minhas verdades, que selam algumas pessoas como boas e outras como ruins, que demonizam outras, não são nem sequer verdades. E aí eu me liberto e eu retorno a mim mesmo, porque no exercício de acreditar que eu sou mais do que eu sou de verdade, eu saio de mim. E aí talvez o demônio que eu veja andando pelo mundo seja apenas a projeção de mim mesmo. E quando eu conheço a verdade, eu me liberto da violência, eu me liberto da avareza, eu me liberto do egoísmo, eu me liberto do poder de acusar o outro que eu mesmo me dei. Quando eu me abro para entender o valor do mundo que me cerca, da importância das coisas simples que estão ao meu redor e que de simples não tem nada, porque são muito importantes, o valor que as pessoas que entram na minha vida, que passam por ela, têm. E eu começo a entender que o meu tempo nesse mundo é limitadíssimo, tem começo e tem fim, e que eu preciso viver da melhor maneira possível que está aqui no meio. Eu me retorno a Deus, eu tenho um encontro com esse Jesus, eu tenho um encontro com esse Jesus que diz: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E aí eu tenho paz para me assentar, para estudar a sua palavra e para descobrir que eu vim da vontade dele, que eu existo nele e que eu volto para ele. E aí o conhecimento que me liberta me mostra que se eu vim dele, existo nele e volto para ele,
Na verdade, eu sou nele, eu sou parte dele. E quando eu descubro que eu sou parte dele, a expansão da minha consciência me faz compreender que o outro também é parte dele. Entendendo que eu e o outro somos parte dele, entendo por consequência que eu e o outro não somos um coletivo, um plural. Nós somos uma unidade. E que sendo uma unidade nele, isso que eu chamo de meio ambiente, que parece ser um mundo grande, como diz Drummond, um mundão, na verdade, é o próprio Deus sendo o mundo, e de que nós nunca saímos dele. Nós apenas deixamos obscurecer o nosso entendimento. E nessa insensatez, nos entendemos como autonomia que nunca tivemos. E aí entendemos a dependência de Deus. E quando entendemos a dependência de Deus, a nossa religião muda. Porque eu não tenho mais a obrigação de matar por Deus. Eu não tenho mais a obrigação de segregar em nome de Deus. Eu não tenho mais a obrigação de produzir coisas feias, achando que eu estou fazendo coisas bonitas para Deus. Eu passo a entender que todas as coisas são a manifestação do grande eu sou. Por isso, ele se manifesta no tempo presente, eu sou. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, fala de uma redução à simplicidade. Faz todo sentido essa expressão na boca de alguém que produz vida, que produz felicidade, que produz riqueza, que produz benignidade, produz bondade. De gente que não quer convencer os outros a se aliarem a ele. De gente que não põe a culpa das mazelas do mundo nos outros, mas que assume o seu quinhão, que arregaça a manga e vai mudar. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Nós vimos muitos e muitos religiosos batendo palma para a igreja que teria chegado ao poder. Se uma igreja, como eles pretendem, chegou ao poder, não foi a igreja desse que faz o discurso em João 8, verso 12 em diante. Porque ele diz: a verdade liberta. Liberta da necessidade de ter um poder temporal. Porque já tem o poder do amor. Tem o poder do conhecimento da verdade. E para a gente concluir, eu quero fechar a Bíblia e eu quero me lembrar de Daniel, já velho, aposentado, sendo requerida a sua presença diante de um rei chamado Belsazar. Belsazar, desesperado para resolver uma situação, faz uma promessa a Daniel que daria a ele a metade do reino que tinha. E Daniel diz: eu vou atender o seu pedido, mas eu não quero a sua riqueza. Ele conhecia a verdade. Ele conhecia a verdade. De que quem conhece a Deus não tem a necessidade de se aliar ao poder desse mundo. Pode até fazer parte dele se for o exercício natural da sua existência nesse mundo, mas não pretende tirar vantagem disso. Conheça a verdade a partir de você mesmo. E lembrando o que disse Sócrates, não é? Ele vai dizer: só sei que nada sei. Talvez seja isso, né? E o mistério, o enigma proposto pela esfinge: decifra-me, eu te devorarei. Será que nós somos a nossa própria esfinge? Eu digo a mim mesmo e você diz a você mesmo: decifra-me, eu te devorarei. O monstro da avareza, o monstro do egoísmo, o monstro de toda feiura, que habita a nossa pele, quer nos tragar. Mas, se conhecermos a verdade a respeito de nós mesmos,
a partir do homem Jesus, do Evangelho de Jesus, nós o destruiremos e seremos verdadeiramente livres. Que Deus possa nos abençoar, que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja comigo, com você, conosco, em nome de Jesus. Amém.